sempre cantaremos Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. A graça e a paz, amada igreja, glória a Deus, a todos vocês que também estão nos seus lares, cultuando junto conosco, através das redes sociais, amém. Vou pedir para a amada igreja abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Isaías 43, do 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Vamos orar? Senhor, nós queremos te glorificar, te exaltar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Pai querido, eis a tua palavra, Pai amado, a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que uma espada de dois gumes, Senhor. É a tua palavra que nos orienta, é a tua palavra que nos direciona, é a tua palavra que nos sustenta, é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que transforma, Pai amado, porque é a tua palavra, Senhor, e tu é o verbo que se fez carne, Pai, e nós estamos aqui, Senhor, firmados, meu Pai, por causa da tua palavra, Senhor, e nós queremos te glorificar e te exaltar, e te pedir, meu Pai, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se assentar, meus amados. Na realidade, esse texto aqui, quando Deus fala da nação de Israel, mas o que me chamou a atenção nesse texto, eu até grifei, foi assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Porque aqui nesse contexto Deus fala de Jacó, do patriarca, e de quando também ele se tornou Israel. Então na realidade Deus falou: Jacó, você nasceu de uma forma, mas eu te formei de outra. Na realidade Deus está falando o seguinte: Jacó, você nasceu com limitações, com imperfeições, com falhas de caráter, mas você se tornou Israel. Eu mudei o curso da sua história. Então, para a gente entender bem, nós temos que entender o que é Jacó e o que é Israel. E nós temos que trazer essas lições para os dias de hoje, como aplicação em nossas vidas, para não ficar só na questão histórica. Porque a Bíblia, ela é atual. Se eu leio lá em Gênesis, eu tenho que aplicar para os dias de hoje. Porque a Bíblia, ela é atual para todos os dias. Tem o fato histórico, mas esse fato histórico também diz respeito a nós. A Bíblia, ela é atual. Como já diz, a Bíblia é o único livro em qual o autor está presente. É o único livro. Você vai ler um livro do C.S. Lewis, ele já não está mais presente, ele faleceu. Nós vamos ler um livro
do Moody, ele não está mais conosco, ele faleceu. Mas a palavra sendo de Deus, ele está conosco. Quando lemos a palavra, o autor está conosco, porque a palavra é de Deus. Então nós temos que entender isso. Aí nós vamos lá para a vida de Jacó. Jacó, a Bíblia fala que Isaac se casou com Rebeca, ela não poderia ter filhos, aí diz que Isaac, ele ora insistentemente, ele casou com 40 anos, ela foi só ficar grávida e ter os filhos quando Isaac tinha 60, por 20 anos Isaac orou a Deus pedindo filho, e veio, aí veio, e de repente ela ficou grávida, ela sentiu que os meninos do ventre já estavam se pegando, o negócio ali já estava Pentecoste no ventre dela, e um empurrando, e ela falou, Deus, o que está acontecendo? E Deus falou o que para ela? Há 2 nações no teu ventre, 2 nações, 2 povos no seu ventre, 2 nações, e o maior servirá ao menor, o mais velho servirá ao mais novo. Eram 2 nações, e verdade, Esaú veio os Edemonitas, e depois de Jacó a gente sabe que veio a nação de Israel. Então, Rebeca já sabia disso, do propósito de Deus já nesse nascimento. Aí a Bíblia fala que eles nasceram, tudo, e a Bíblia fala que Jacó, quando ele nasceu, ele já chegou agarrado no calcanhar do irmão. Aí dizem que deram o nome dele de Jacó por isso. Quantos aqui já ouviram falar que também Jacó é suplantador, enganador? Mas se você pegar o contexto, ela diz assim, quando Jacó nasceu, ele chegou agarrado ao calcanhar do irmão dele, por isso deram o nome dele de Jacó, quer dizer, aquele que vem agarrado ao calcanhar. Porque eu fiquei pensando nisso, falei, que pai ia chegar e dar o nome do filho de enganador? Vamos trazer para os contextos de hoje. Como é o nome do seu filho? Picaretinha. Ele é o picareta. Que pai é louco de dar o nome do filho assim? Até hoje a gente procura saber o significado do nome para poder dar. Agora imagine qual é o nome do seu filho? Enganador, mas é pequenininho, né? Ele só engana pouco. Não, é isso. Mas por outro lado, se a gente olhar o contexto depois, que Esaú lá no 27:36, ele diz assim para Jacó, que Jacó, à toa que o nome dele era Jacó, porque 2 vezes você me enganou, Esaú fala para ele. Mas é por quê? Porque o nome Jacó é Jacov. Se você pegar no hebraico, não vou ficar entrando em hebraico aqui, mas você vai ver que tem as mesmas raízes, tanto o significado de aquele que vem agarrado, como o suplantador ou enganador. Mas a mãe dele, pai dele, quis dizer isso. Ele veio agarrado, então é Yaakov, quer dizer, Jacó. Mas Jacó, determinado momento ali, ele cria algo que era costume na época dar para os filhos mais velhos. Como eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, o direito de primogenitura pertencia a Esaú. Era costume. Mas tem um detalhe, que todo mundo fala, não, Rebeca, ela foi lá e ajudou Jacó a enganar. Mas na realidade, meus amados, o costume era dar o direito de primogenitura para o mais velho. Porém, a vontade de Deus, e já ela expressa para Rebeca, seria que Jacó seria que o mais velho serviria o mais novo. Jacó seria para Deus esse primogênito. Quer dizer, Deus já tinha algo na vida de Jacó. Então não importa o nosso desejo, o que tem que prevalecer é a vontade de Deus.
Eu posso ter os meus desejos, os meus anseios, mas se não estiver na vontade de Deus, não vale nada. Porque o que interessa para mim e para você como cristãos é a vontade de Deus. E a vontade de Deus era essa: o mais velho servirá ao mais novo, quer dizer, o mais forte servirá a nação maior servirá a menor, quer dizer, Esaú servirá a Jacó. Ele deixou bem claro para Rebeca: vai sair duas nações. E não é que Esaú, Jacó vai servir a ele, porque o primogênito, ele tinha essa vantagem. Ele tinha as questões da herança em dobro, ele tinha várias coisas, e ele era o líder. Se o pai falecia, ele era o líder. Mas para Deus não, para Deus falou, vai ser Jacó. E a Bíblia nos conta que em determinado momento, o irmão dele que caçava, era habilidoso nisso, Esaú chega com fome, Jacó faz lá o guisado, e aí ele fala, pô, me dá um pouco disso que eu estou morrendo de fome. Aí Jacó fala, não, peraí, vamos negociar. Vamos negociar. E a gente sabe muito bem que judeu, árabes são bons para negociar, né? Então a gente sabe disso. Então o judeu já falou, vamos negociar. Aí ele negociou, você me dá o seu direito de primogenitura? Aí ele falou, pode pegar, o que me vale isso se eu morrer? Olha só, para Jacó ele entendia o valor disso, Esaú não. Aí ele deu. Aí Jacó vai lá e arquiteta todo aquele plano com a mãe dele. De lá, de colocar lá a roupa do irmão, de colocar peles de cabrito, de carneiro, porque Esaú era peludo e Jacó não. Aí eles chegam lá e a Bíblia fala que o pai dele já era de uma idade avançada, já não estava enxergando bem. Vocês imaginam, ele teve o filho com 60 anos. Então, na realidade, Jacó e Esaú não eram crianças. Aproximadamente, segundo o Dr. Shed, eu vi lá o reverendo Hernandes Dias Lopes, eles deviam ter aproximadamente 60 anos aqui, Jacó e Esaú. Porque o pai já era velho, ele já teve eles com 60, ele já estava em idade avançada, ele morreu com 180, quer dizer, vocês imaginam qual é a idade dele. Ele tinha aproximadamente 120 anos, por aí, um pouco mais. Aí ele vai lá e o pai pega, dá, né, a bênção para ele. Aí o irmão dele fica sabendo, fica revoltado. Mas espera aí, eu fiquei pensando, o irmão dele ficou revoltado. Mas o irmão dele também queria enganar ele. Ele não falou que dava a primogenitura para ele pelo prato de lentilha? Depois ele ficou bravo porque ele pegou a bênção, né, do pai dele, né, de sendo o irmão mais velho. Então, na realidade, ele falou que Jacó o enganou, mas ele também queria enganar Jacó. Ele queria comer o guisado e depois ia dar, né, enganar o irmão dele. Para e pensa. Senão ele não ia ficar bravo. Falar, eu já dei mesmo, né? Eu já negociei, está negociado. Mas não. Diz que ele ficou bravinho. Ficou lá e falou que depois que o pai dele morresse, ele ia pegar Jacó, ia matar Jacó. Conclusão, Jacó ele pega e vai embora. A mãe dele fala, vai lá com o meu irmão, tio dele, o Labão. Aí chegando lá ele trabalha, ele conhece Raquel, ele fica apaixonado, combina com o tio dele de trabalhar 7 anos, sem ganhar nada, para poder casar com Raquel. E aí, ele casa, ele estava já, né, alegre, estava turbinado. Aí a hora que ele chega, no outro dia ele vê que é Lia. Aí ele falou, você me enganou. Meus amados, tem uma lei de Deus que ela é maravilhosa, que é a lei da semeadura. O que tu planta, tu colhe. Lá ele levou a melhor, agora ele levou a pior. E você quer ver uma coisa que, se nós entendêssemos realmente a lei da semeadura, se nós parássemos para pensar, a gente não faria muitas coisas que a gente faz. Vou dar alguns exemplos. Porque nós não queremos para nós, né? A gente não quer coisas ruins para nós. Quantos querem? Ninguém quer. Por exemplo, o marido, se ele parasse para pensar, estou dando os exemplos, ele parasse para pensar assim,
Eu não gostaria que a minha mulher me traísse. Mas, no entanto, ele vai lá e trai. Se ele não quer isso para ele, por que ele faz para a mulher? Ou vice-versa. Eu não quero que ninguém fale mal de mim. Então, se eu não quero que ninguém fale mal de mim, por que eu falo mal dos outros? É a lei da semeadura. Jacó fez, ele recebeu. Se a gente parar para pensar dessa forma, que essa é uma das maiores lições, muitas vezes é que Deus permite, é uma grande lição, a gente receber para nós aquilo que fizemos. Jacó aconteceu isso. O tio dele enganou ele. Agora ele tinha que trabalhar mais 7 anos. A lei da semeadura, ele trabalha, aí ele consegue Raquel. Aí essa é a vida de Jacó, mas ali Deus começa a abençoar Jacó. Já começa a ter uma mudança de vida. Mas, eis que acontece algo, que isso sim, mudou completamente a vida de Jacó. Jacó, ele sai lá da casa do sogro, agora sogro. A Bíblia fala que o sogro até persegue ele, mas Deus fala que não era para fazer nada, então eles negociam, o sogro vai embora. Em determinado momento, Jacó está no vale chamado Vale de Jaboque. E lá ele passa toda a sua família. Aí de repente aparece um homem, um anjo do Senhor. Muitos falam que ele lutou com Deus, é teofania, né? Ninguém pode. Se Deus não poderia aparecer para Moisés, tampou o olho, imagina. É teofania, um anjo. Mas ali estava como um homem. E Jacó começa a lutar com ele. Falou que era a minha bênção. Na realidade, Jacó estava clamando: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. A bênção que Jacó queria, alguns dizem não, porque ele ia se encontrar com Esaú e ele queria que Deus abençoasse ele para correr tudo bem. Mas na realidade ali a mudança era de comportamento, a mudança ali era de caráter. Por isso que Deus fala: eu criei Jacó, mas eu formei Israel. Porque a partir daquele momento, quando ele prevalece, ele vai, ele luta, ele não larga, ele vai, ele prevalece, ele insiste, até que ele toca na coxa dele, e ele continua ali, ele fala: me larga, não larga, enquanto você não me dá a minha bênção. Ele falou: qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Eu vim agarrado ao calcanhar do meu irmão, muitos falavam que eu enganei, mas eu não quero mais ser assim. Ele falou: a partir de hoje, o teu nome é Israel. Quer dizer, Israel, ele seria o pai da nação que serviria a Deus, o povo escolhido. Você vai ser Israel porque você lutou com Deus e prevaleceu. Aí ele tem uma mudança, muda o caráter dele, porque é melhor ser um Israel ferido, mas com caráter, do que ser um Jacó perfeito, sem caráter. É muito melhor. Então aquilo lá, toda vez que ele olhava aquilo, ele ia entender que ele teve um encontro com Deus, que ali Deus se manifestou na vida dele, e ali ele mudou a sua vida. Agora já não era mais Jacó, agora era Israel. Agora Deus, ele formou Israel. Deus agora trabalhou no caráter de Jacó, que agora ele é Israel. Meu amado, não tem como. Se quando nós nos encontramos com Jesus, é impossível nós não mudarmos o nosso caráter. A primeira coisa que Jesus faz é isso. Paulo diz o quê? Aquele que mente, não minta mais. O que rouba, não roube mais. É a mudança. O cristão que determina a vida dele é isso. É a mudança, é o caráter. E Jacó foi desse jeito. Ele precisava, ele necessitava. E Deus já tinha o escolhido. Tudo isso, propósito de Deus. Tudo isso Deus permitiu. Essa luta mudou a vida de Jacó. Quando nós nos encontramos com Jesus,
Quando nós, a sua graça irresistível nos alcançou, mudou a nossa vida. Ela mudou. Nós nos tornamos pessoas diferentes. Nós estamos hoje aqui na Santa Ceia porque Jesus, Ele nos resgatou. A sua graça irresistível nos alcançou. E ali Jacó, ele teve essa mudança. E Jacó, ele necessitava disso. Ele precisava disso. E ali, quando Deus fala Israel, de Israel saíram 12 tribos. E as 12 tribos é a nação de Israel. E quando fala assim, quando ele falou assim, uma será mais forte do que a outra. Vê o povo de Israel. Pode ver. Israel, ele é desse tamanho. Pequenininho. É do tamanho de uma cidade nossa. É bem pequeno. E ali você vê que todo o povo árabe, eles querem porque querem destruir Israel. Já teve a guerra dos 6 dias e ninguém consegue prevalecer. Eles não conseguem prevalecer contra Israel. Eles não conseguem. Pode ver. Se vocês tiverem a oportunidade, quem não viu, pesquise sobre a guerra dos 6 dias. Quando se juntou o Egito, Jordânia e outros países, tudo contra Israel. Olhem lá, para vocês verem as maravilhas que Deus fez nessa época. Foram 6 dias, mas o que Deus fez, porque tinha até soldados, dizem, de outros países que estavam ajudando. Em determinado momento, diz que no deserto ficaram vários tanques abandonados. Aí diz que encontraram um soldado, ele falou assim, quando a gente chegou falaram que não tinha ninguém aqui, mas de repente a gente viu multidões, e parecia que eles estavam com fogo na mão. Olha que coisa linda, eram os anjos do Senhor. Por quê? Porque a promessa é de Deus, ela será mais forte, não adianta, eles podem se levantar, é promessa de Deus. E Deus falou isso para Israel, Israel, saiu 12 nações, e aqui Deus fala para a nação de Israel, mas ele cita Jacó, Israel, para eles entenderem o começo, o que Deus fez na vida deles. E eu queria tirar algumas lições aqui dessa luta que mudou a vida de Jacó. A primeira lição que eu vejo, que Jacó, ele necessitava de ter, um encontro e uma experiência com Deus. Porque Jacó ouvia, de repente, o pai dele falar, olha, seu avô Abraão, Deus tirou ele, fez dele ali prosperar. Deus operou milagres, Deus pediu eu como sacrifício, e contou lá, né, de repente contou toda a história, a experiência que Abraão teve com Deus. A Isaac também contou a experiência dele com Deus. Eu estive lá, meu pai ia de sacrificar, e Deus não permitiu. E de repente ele também contou dos poços. Olha, os poços eles tampavam, mas Deus fazia abrir outro. E Jacó, qual é a experiência que ele tinha? Qual era? Não, ele precisava ter a dele. Ele necessitava de ter a sua experiência. Meu amado, nós como cristãos temos que ter experiências com Cristo. Nós temos que ter experiências com Deus. Porque isso daí, ela faz a nossa fé ficar mais vigorosa, arde mais. Mas o cristão, ele tem, a gente vê testemunhos, isso é o quê? Experiências com Deus. Deus faz milagre, é uma experiência com Deus. Às vezes você pensa que é uma experiência simples, mas é experiência com Deus. Jacó precisava ter a experiência, ele precisava ter o momento dele com Deus,
para entender o que era Deus. Para entender, porque senão ele não conseguiria entender. Aí ele teve esse encontro, aí ele entendeu quem era Deus. Porque ali a Bíblia fala que ele lutou, óbvio. Que se é um anjo do Senhor, se quisesse, ele tinha matado Jacó. Mas Deus permitiu para saber até onde ele queria ir. Às vezes Deus, ele permite situações para saber até onde a gente vai. Como que está a nossa fé? Ele permite situações, não para nos desmotivar, para tirar a nossa esperança. Pelo contrário, é para fortalecer a nossa fé. É nos momentos difíceis que a gente dobra o nosso joelho e busca mais ao Senhor. Então, às vezes, Ele permite situações para entendermos quem Ele é. E Jacó foi assim, ele teve essa experiência com Deus. O vale ali de Jaboque foi o divisor de águas na vida de Jacó. Porque ali ele deixou de ser Jacó e se tornou Israel. Agora ele tinha experiência com Deus. E aí ele começou a ter mais experiências com Deus. Porque ele necessitava disso. Deus tinha um propósito na vida dele. Mas ele precisava ter essa experiência. Jacó, a Bíblia fala o quê? Que Deus falou com Rebeca. Então, na realidade, outra lição que a gente Jacó, ele foi um escolhido de Deus. Deus escolheu ele. Deus falou, não, Jacó, você vai ser o meu escolhido. Aí precisava mudar o nome dele para Israel. Então, Jacó, ele foi um escolhido de Deus. Isso nos mostra que não depende de nós. Na realidade, Deus, preste bem atenção, Deus escolheu Jacó, não por quem ele era, mas apesar de quem ele era. Há uma diferença. Deus escolheu porque ele era Jacó, não. Deus escolheu apesar dele ser Jacó. Jacó, o irmão dele chamou ele de enganador. Ele vinha com todo esse histórico e Deus escolheu ele. Por quê? Deus nos escolheu. Deus me escolheu. Deus resolveu me salvar, apesar de eu ser o Fausto. Não porque eu sou o Fausto, apesar de eu ser o Fausto. Por que apesar? O Fausto que pecava lá, que fazia coisas erradas. A gente, como diz o Walter, aquele que diz que ainda não peca, já não há verdade nele. Então a gente, todo instante, temos que nos arrepender. Então, mas aquele Fausto que fazia um monte de coisa errada lá, sabe, antes de eu conhecer Jesus, fazia um monte de coisa que não agradava a Deus, porque eu não conhecia. Então Deus resolveu me amar. Deus, a sua graça irresistível, resolveu me alcançar, apesar de eu ser o Fausto. Apesar de eu ser eu. Então, apesar de Jacó, de todas as falhas dele, Deus falou, vem Jacó. Porque não depende de você, Jacó. A mudança não é você que vai fazer, sou eu. Quando a gente aceita Jesus, quem faz a mudança é Jesus, é o Espírito Santo. Porque se nós olharmos, a Bíblia fala o seguinte, que lá eles pregavam, lá em Atos, eles pregavam, eles tinham tudo em comum, eles pregavam, aí a Bíblia fala o quê? E Pedro ia pregando, e Pedro ia trazendo mais pessoas para a igreja. O que diz lá? Quem é que trazia as pessoas? Não era Pedro. Pedro só era o instrumento. Eles tinham tudo em comum. Pedro pregou, veio mais de 3.000 almas. Eu digo Pedro porque ele pregou, veio mais de 3.000 almas. Mas todos os apóstolos a pregavam. E a Bíblia fala o quê? E Deus, o Espírito Santo ia acrescentando vidas, né? Para serem o quê? Vidas sendo salvas. Então, Deus escolheu Jacó, apesar de ser Jacó. Você é Jacó, mas eu te escolhi.
Você é Marcelo, mas eu te escolhi. Você é Walter, mas eu te escolhi. Você é Augusto, mas eu te escolhi. Você é Thales, mas eu te escolhi. É isso Deus, meus amados. Apesar de eu ser Fausto, Ele me escolheu. Cheio das minhas imperfeições, mas Ele me escolheu. Ele olhou e falou, Fausto, eu te amo. Aliás, Ele ama todo mundo, né? Uns demoram mais, como eu, a entender isso. Uns demoram um pouquinho mais, como eu. Às vezes eu fico pensando, eu gostaria tanto de ter servido ao Senhor antes. Mas Deus sabe todas as coisas e tem o momento certo, Ele me alcançou. O bom é isso, a sua graça me alcançou, apesar de eu ser Fausto. E Ele escolheu Jacó, apesar de ser Jacó. Ele poderia ter escolhido Esaú? Poderia, mas não, Ele escolheu Jacó. E quem sou eu para falar para Deus que deveria escolher? Ele escolheu, está tudo certo. O que Deus faz é perfeito, é agradável, é bom. E Ele escolheu, então Ele nos escolheu, apesar de sermos nós. Mas uma coisa é boa, hoje a gente tem livre acesso. Como foi dito aqui, a gente peca, a gente dobra o joelho, Senhor, me perdoa. Me perdoa, a gente tem livre acesso. Mas glória a Deus por isso. A outra lição que eu vejo, vou correr, que já é Santa Ceia. A Bíblia, aqui é outra coisa, né? Pode passar o tempo que for. Quando Deus, Ele quer que a graça dEle te alcance, meu, não tem. Porque aqui Jacó, ele não era novo, não. Quando eu estava falando, doutor Gério, o pessoal fala que Jacó, nesse período que ele desceu no vale, ele já tinha beirando lá 90. Então, ele não era criança. Tudo bem que eram outras épocas, eles viviam mais tempo. Mas não era criança. Era um idoso. Hoje para nós era um idoso. E não importou o tempo. Não importou o tempo que Isaac esperou, ele foi pai. Não importou o tempo que Jacó teve que esperar, mas ele teve uma experiência e um encontro com Deus, e isso mudou a vida dele. Às vezes a gente fica preso a isso. Eu falo por mim mesmo, já estou ficando já velho. Amado, a Bíblia não fala que Deus renova a força como a águia, né? Então, para Deus nada é impossível. Para Deus não tem tempo. O que importa é a gente abraçar a causa de Cristo e seguir em frente. Então ele esperou um tempão lá, não tem problema, mas ele teve um encontro com Deus. A outra lição que eu vejo aqui, que a bênção que o homem recebe. Aí quem falou isso foi Tozer, tá? Vou citar o nome, que senão. A bênção que o homem recebe é proporcional ao que Deus representa na sua vida. Jacó lutou ali, ele foi até o final, ele recebeu a bênção. Às vezes a gente quer receber a bênção, é o que Tozer falava, mas o que Deus representa para nós? Deus representa apenas 5 minutos de oração? Deus representa para nós só os momentos que nós estamos angustiados e preocupados, depois disso não precisa mais? Ou Deus representa tudo em todo instante das nossas vidas? Então a bênção, ela é proporcional àquilo que Deus representa para nós. Às vezes queremos que Deus nos abençoe tanto, mas nós não valorizamos esse Deus maravilhoso. O que Ele representa para mim e para você? Aliás, o que a Santa Ceia representa para mim e para você? A gente tem que fazer perguntas, meus amados. Nós temos que ficar diante do espelho e fazer perguntas. Deus, o que o Senhor representa para mim de fato? Nós temos que ir lá no fundo da nossa alma, lá no fundo, entender essas perguntas e fazer essas perguntas. A Ceia falou que analise-se o homem a si mesmo. Quando Paulo fala isso, ele falando o seguinte: meu amado, você tem que se analisar o que Deus representa. O que é a Santa Ceia? A Bíblia fala o quê? Que nós fazemos a Santa Ceia em memória de quem? De Cristo. Isso é algo sério. Nós estamos fazendo em memória daquele que nos resgatou, daquele
que nos salvou, daquele que está nos levando para o céu. Então, que tem que ser algo mais importante das nossas vidas. Nós não podemos trocar isso por um shopping. Nós não podemos trocar isso por um passeio. Nós, mesmo tendo esse calor, nós não podemos trocar isso por uma praia quente e coco gelado. Porque isso tem que ser o mais importante para nós. O que Deus representa para nós. Ele é o mais importante na minha e na sua vida. Então nós temos que fazer jus a isso. Nós temos que fazer jus a isso. A Santa Ceia é o culto, nós sempre falamos que é o culto mais importante. Porque é em memória de Cristo. Porque foi Ele que pediu. Não fui eu. Não foi o pastor, não foi ninguém. Quem foi que falou? Fazer isso em memória de mim. Foi o próprio Cristo. Se era um homem, nós poderíamos questionar. Mas quando é Cristo, não há questionamento. Apenas obediência. Fazer isso em memória de mim. E a gente vê o que Deus e o que Cristo e o Espírito Santo representam para nós. Jacó entendeu isso. Aí ele entendeu que o mais importante não era a questão financeira, e Jacó estava bem resolvido. A Bíblia fala que Deus fez ele prosperar. Assim como fez Abraão, Isaac, fez Jacó também. E fez Esaú também, Esaú foi próspero. Mas Jacó era um homem próspero, mas aí ele entendeu que o mais importante para ele não era as propriedades dele, agora ele ser uma pessoa importante, porque ele tinha posses. Não, o mais importante para ele, agora, era a intimidade dele com Deus. Eu achei interessante isso, que todos falam que a bênção, que um homem recebe é proporcional ao que Deus representa na sua vida. Meus amados, nós temos que pensar nisso. Deus nos deu algo chamado inteligência para a gente pensar. Então a gente tem que pensar o que Deus significa para mim. Não da boca para fora. Não com palavras, mas com atitudes. Que vale a atitude. Deus, ele conta com atitude. Ele mesmo diz isso. Quando ele falou que tinham 2 filhos, o pai chega e fala, vocês vão do outro, pode deixar, conta comigo, pai. E o outro reclamou. E o que falou pode contar, não fez. Pode contar, e não fez. E o que reclamou, fez. E ele fala, quem que agradou o pai? O que falou que ia fazer não fez, ou o que reclamou e fez? Ele fala, o que reclamou e fez. Por quê? Porque para Deus conta a atitude, não só palavras. Pode deixar, conta comigo e só fica da boca para fora. Isso Deus não interessa. O que interessa é a atitude. Jacó teve atitude, ele queria mudar e mudou. Amém, meus amados? O tempo está voando. Glória a Deus. Então, meus amados, a palavra do Senhor, nessa breve explanação aqui sobre a vida de Jacó, porque poderia falar muito mais, mas mostrou verdade para nós nos dias de hoje. E que possamos mesmo, dia após dia, ter mais e mais intimidade com o Senhor. E não ficarmos pensando nas bênçãos, mas só pensando no Deus das bênçãos. Porque as outras coisas acontecem, meus amados. Jacó, ele foi lá, ele pediu a bênção, mas é porque ele queria mudar de atitude. Ele queria uma bênção, quer dizer, uma mudança. E Deus mudou a história da vida dele. É o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre.